Oi, gente, tudo bom com vocês? Olha aqui a Hilda aqui com vocês. Bom, hoje a nossa aula, né, apesar de nós estarmos em casa, mas a professora está aqui com vocês. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a classificação dos seres vivos. E nós temos um cientista, tá, que criou essa organização para classificar os seres vivos, que é chamado de Linné von Linné, mais conhecido como Linneu. Ele criou uma teoria para um sistema para classificar os seres vivos. Então, para classificar os seres vivos, classificar é o quê? Essa forma de classificar. Então, para organizar as classes dos seres vivos, tá? Vou dar como exemplo a vocês como é que a gente organiza para classificar, tá, objetos. Nesse caso aqui eu vou usar objetos, mas Linneu, ele usou os animais e as plantas, né? Ele dividiu em reinos, que foi o reino animal, o reino vegetal, o reino das plantas, o protistas, o monera e os fungos. Então, nesse caso aqui, eu vou dar alguns exemplos de organização para classificar os objetos, tá? Nós temos em nossa casa, vocês têm em casa, algumas canetas, lápis hidrocor, tá? Na caixa do hidrocor vem várias cores, não é? Nós temos verde escuro, né? Os lápis hidrocor verde escuro, os verdes mais claros, marrom e o preto. Então, para classificar, nós vamos organizar esses lápis, essas canetas hidrocor em cores, tá? No caso aqui, eu estou separando somente os marrons, os hidrocor marrons, os verdes escuros, verdes claros e temos aqui 2 lápis de quadro, que são pretos, tá? Então, nós vamos juntar os dois, porque eles são iguais, tá? Nas cores. E aqui nós temos 2 canetas na cor azul. Então, Linneu, ele teve a ideia, tá, de classificar os seres vivos desta forma, separando por espécies, por reinos. Aqui eu dei um exemplo usando alguns objetos que nós temos no nosso dia a dia. Em casa vocês também podem fazer essa classificação usando outros objetos, como livros, cadernos, roupas que a gente coloca, as meias só no lugar de meias. Na nossa gaveta, quando a gente vai arrumar a nossa gaveta, para saber onde está aquelas roupas, nós vamos colocar o quê? As camisas só no lugar de camisas, né? Calcinha, cueca, objetos que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, isso aí é uma forma de organização usada por nós. E Linneu, para classificar os seres vivos, ele usou, tá? Ele utilizou o sistema chamado de reinos. E nós vamos ver agora essa classificação dos reinos que foi criado por Linneu, tá? Então, nós temos 5 reinos. E nós vamos estudar hoje que esses 5 reinos, tá, de classificação dos seres vivos, o primeiro reino, que nós vamos falar um pouquinho sobre ele, é o reino monera. Que reino monera é esse? Nós já falamos muito sobre as bactérias. As bactérias, elas fazem parte do reino monera, tá? As bactérias e também as arqueobactérias, que é um tipo de bactéria, e também as cianobactérias, que são as bactérias são seres vivos unicelulares. Temos também o reino protoctista, que é também conhecido como reino protista. O reino protista fazem parte desse reino as algas, que são unicelulares. O que são unicelulares? São seres vivos que são formados por uma única célula. São unicelulares, certo? Então, todos os seres vivos do reino protista, eles são tanto
unicelulares, como também podemos encontrar seres pluricelulares, que são formados por mais de uma célula, por isso que é chamado de pluricelulares. E as algas, elas tanto podem ser unicelulares, como também pluricelulares. E temos também os protozoários, que são seres vivos que fazem parte do reino protista. Outro reino também que nós vamos estudar é o reino das plantas, que também é chamado de reino metáfita. O reino metáfita está incluído todas as plantas que fazem parte deste reino. Todas as plantas, desde as briófitas até as angiospermas, fazem parte do reino das plantas. As briófitas e as angiospermas. Essas duas classes de plantas nós vamos estudar detalhadamente cada uma delas. As briófitas e as angiospermas. Também temos o outro reino, que é o quarto reino da classificação dos seres vivos, é o reino fungi, que nós conhecemos como o reino dos fungos. Na nossa casa, nós encontramos alguns seres que fazem parte do reino dos fungos. Que seres são esses? O mofo, gente, tá? Que nós conhecemos como bolô, tá? Em casa, quando a gente pega o pão, que abafa ele, que deixa ele muito tempo guardadinho em um saco, o que ele acontece? Ele mofa. Então, esse ser vivo, tá? Ele é chamado de bolô ou bolores, que é o mofo. Outro exemplo também, tá? É os cogumelos. Os cogumelos, eles existem cogumelos comestíveis, que são champignon, eles são cogumelos comestíveis, que é comprado em conserva. E tem alguns cogumelos que são venenosos, encontrados nas matas. Esses cogumelos venenosos, eles são tóxicos, tá? Não são comestíveis. Então, eles fazem parte do reino dos fungos, ou reino fungi. E também temos os levedos. Os levedos, eles fazem parte da fermentação de vinhos, de cervejas. O reino metazoa é o reino animal, tá? Então, todos os animais, desde as esponjas até os mamíferos, fazem parte do reino animal. Todos os mamíferos, gatos, cachorros, são do reino animal, todos os animais. As esponjas, elas são encontradas embaixo dos oceanos, tá? A água, são esponjas aquáticas, são animais aquáticos, que nós vamos estudar ainda quando nós estudarmos falando sobre os espongiários, tá? Temos também a divisão dos reinos. A divisão dos reinos, ela se inicia a partir de reino. O reino é a base maior, onde nós encontramos todos os animais. Então, se inicia a partir dos reinos. Imaginem uma pirâmide, onde a base maior, a parte maior, mais abrangente, é o reino, que engloba todos os animais, todos os seres vivos. Temos também a divisão dos filos. O filo, nós temos como exemplo de filo todos os cordados. Então, o que são cordados, gente? São todos os animais que apresentam coluna vertebral, tá? Ou seja, que apresentam ossos, fazem parte do filo dos cordados. Temos também as classes. Classe dos animais, como por exemplo os mamíferos, fazem parte da classe, tá? Como aves, peixes, classe dos animais. E a ordem, temos como ordem os primatas. Os primatas, temos como exemplo os macacos, que fazem parte dos primatas, que são todos aqueles que possuem características, tá? Dos macacos. Temos também, fazendo parte da divisão do reino, a família, como
Exemplo de família, nós temos o hominídeos, que são todos os seres vivos que apresentam características humanas. E por fim, fazendo parte dessa divisão dos reinos, temos o gênero. O gênero, nós temos gêneros e espécies, que é o Homo sapiens. É um exemplo de gênero e espécies. Temos também, que fazem parte da classificação de seres vivos, a nomenclatura. Então, como a gente nomear esses seres vivos? Temos algumas regrazinhas, algumas normas, que primeiro nós temos que escrever o nome desses seres vivos em latim, porque devemos usar também as duas primeiras palavras. A primeira vai indicar o gênero e tem que iniciar com letra maiúscula. E a segunda, que é a espécie, nós temos que escrever com letra minúscula. Por exemplo, Homo sapiens. Homo é o gênero e sapiens é a espécie. Então, isso são as regras de nomenclatura dos seres vivos. Temos também outra regra para nomear os seres vivos. As palavras, elas devem estar grifadas em itálico ou então em negrito. Como exemplo, nós temos o Homo sapiens, como eu já falei para vocês, que o Homo é o gênero e o sapiens é a espécie. Outro exemplo também, Canis lupus. Canis, a espécie, e lupus, Canis é o gênero e lupus é a espécie, que é da espécie dos cães. Então, a classificação e o nome de cada espécie humana é necessário nós usarmos o reino, que é como exemplo o reino Animalia, o filo, que nós temos como exemplo os cordados e também o chordata, a classe, que é a classe Mammalia ou a classe dos mamíferos, a ordem, nós temos a ordem dos primatas, a família, que temos o Hominidae, o gênero, que é Homo, e a espécie, que é Homo sapiens. Então, como atividade para vocês, nós temos que fazer a atividade no livro. Nós não, quem vai fazer é vocês, tá? Depois da explicação, eu vou mandar também como atividade, para que vocês fiquem mais informados, um vídeo que vocês vão abrir, tá? Acessar, para que vocês assistam de forma bem explicativa, para que vocês entendam melhor, certo? Então, vocês vão fazer também a atividade do livro de vocês, da página 41 a 43, ok? Tchauzinho!